Questão 20, a última questão desta prova, vamos lá. Diz assim: para enfeitar sua árvore de Natal, Daisy desenhou em uma folha de papel alguns flocos de neve. O processo de construção está descrito a seguir. Primeiro, desenha-se um triângulo equilátero de lado 9, e aí está dizendo que é conforme a figura 1. Segundo, apoiado em cada lado desse triângulo, desenha-se outro triângulo equilátero de lado igual a 1/3 do anterior e apaga-se na figura o desenho que corresponde à interseção desses dois triângulos. Então, aqui primeiro nós temos um triângulo, né? Esse da figura 1, né? E depois ele vai desenhar um novo triângulo equilátero aqui em cada lado, tá vendo? E aí apagou. Eu vou mostrar já para você direitinho aqui, essa parte aqui apagou, né, de cada um deles. Por isso que a figura não tem o lado todo da figura 1. Foi apagada uma parte. Depois, continuando aqui, nesses novos 3 triângulos faz-se o mesmo processo descrito no item anterior, mas apenas nos 2 lados que não foram apagados. E aí a gente está vendo aqui, eu vou explicar já para você com detalhe essa partezinha aqui, tá? Segura a onda aí que eu já vou explicar. E aí está falando, como mostra a figura 3, né? E pedindo aí para utilizar raiz de 3 igual a 1,7. Seguindo. Diz assim, para fazer 10 flocos de neve iguais ao da figura 3, Daisy necessitará de uma quantidade de papel em centímetros quadrados igual a quanto? Então, olha só, isso aqui é um floco de neves. Então, para fazer 10 desse daí, quantos centímetros quadrados vamos precisar? Vamos aqui para nosso aplicativo e eu peguei só o que interessa para a gente. As informações iniciais foram que o triângulo é equilátero, ou seja, os lados são iguais. Então, aqui é 9, e disse que a figura 1, o lado era 9, né? Então, 9 e 9. Aí, depois, sobre cada lado, fez um novo triângulo equilátero. Ó, esse aqui é aqui. Só que apagou esse ladinho aqui, né? Então, ficou dessa forma. Ó, apagou esse lado, mas é um triângulo equilátero. Então, e aí é 1/3, né? Falou que é 1/3. Vamos voltar lá na figura, no texto. Ó, vamos lá no item 2. Ó. Apoiado em cada lado desse triângulo, desenha-se outro triângulo equilátero de lado igual a 1/3 do anterior. 1/3. Então, se o outro era 9, 1/3 de 9, aqui é 3, né? Eu não sei se eu falei esse número, se eu falei outro número. Mas enfim, aqui é 3, aqui é 3. Esse outro pedacinho aqui, ó, era 3, né? Porque é 1/3, né? Então, aqui é 3. Logo, aqui também é 3, porque o triângulo é equilátero. Esse lado aqui é 3, e como é equilátero, esses 3 lados são iguais, ok? Então, segura essa informação aí. E depois, ele pede, no item 3, ele pede para fazer a mesma coisa. Ó, sobre esse triângulo aqui, ó, em cada lado, esses que não foram apagados, desse lado aqui, ó, esse aqui e esse aqui, foram feitos outros triângulos equiláteros aqui, tá vendo? Pegando sempre 1/3. Então, se esse aqui era 3, agora aqui é 1, né? Esse pedacinho é 1 e esse pedacinho é 1. Porque tudo aqui vale 3. Então, 1/3 é 1. 1/3 de 3 é 1. Então, aqui é 1, 1 e 1. E aqui todo mundo vai ser 1, 1 e 1. Todos esses aqui, né? Todos esses. Bom, e aí quantos centímetros quadrados vamos precisar para fazer 10 flocos de neve iguais a esse aqui? Esse aqui é um floco de neve. Vamos lá, gênio. Se você está preparado para a prova, você vai lembrar que eu falei sobre como calcular a área de triângulos. E aí eu dei diversas dicas lá na parte de dicas de matemática, tá? Eu disse que a área de um triângulo equilátero pode ser calculada assim, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ok? Outra coisa que eu falei também sobre como calcular a área usando o seno.
É A vezes B vezes o seno de um certo ângulo sobre 2. Tá? Então, eu vou nesta questão, eu poderia usar somente essa fórmula, mas eu vou usar estas duas, porque eu acho legal, interessante para você já ir se acostumando. Tá? Eu falei também sobre a fórmula de Heron. Eu falei sobre dicas de triângulo, eu falei parte 1, parte 2 e parte 3. Na parte 3 eu falei sobre a fórmula de Heron. Mas aqui eu quero usar somente esta fórmula, poderia usar somente essa, que é mais fácil, mas eu vou usar a do seno também, tá? Só para você lembrar. Então, eu vou fazer o seguinte, repare que nós temos, para esse caso aqui, ó, nós temos o triângulo maior. Então, nós temos esse triângulo, e nós vamos calcular a área dele. Depois, eu vou até deixar aqui, ó. Pronto, nós vamos calcular a área desse triângulo aqui. E depois nós temos essa parte aqui, né, essas três partes. E aqui também nós temos, podemos considerar, isso aqui, ó. Um triângulo aqui. Tá? Outro aqui. E aqui também. Então, nós vamos calcular a área desse grande, a área desses três triângulos médios, né? De lado, aqui o lado é 3, né? Porque aqui é 9, ó. E a gente viu que esse aqui é 3, né? E depois nós vamos pegar, nós temos mais, quantos triângulos miudinhos aqui, esses pequenininhos? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 desses de lado 1. Então, nós temos um triângulo de lado 9, 3 triângulos de lado 3 e 6 triângulos de lado 1. Ok? Então, vamos lá. Eu vou primeiro calcular esse grandão aí, que o lado é 3, né? Esse daqui de dentro. Então, vai ser... O lado é 3, é 9, né? Então, é 9 ao quadrado, L ao quadrado, né? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso dá 81 raiz de 3 sobre 4. Ok? Gente, se você está ouvindo uma música de fundo aí e alguém vendendo alguma coisa lá na rua, no carro, peço desculpas aí pela qualidade do som, tá? É porque eu estou gravando a aula num horário em que tem um certo movimento, então tem muita gente fazendo barulho, tá? Desculpa aí pela qualidade do som, mas a gente segue firme aqui, tá bom? Vamos lá, então já calculei a área desse triângulo grande. Vamos agora calcular desses médios aqui, tá vendo? Esses 3 aí, tá? Umzinho desse aí, eu vou usar agora a outra fórmula, tá? Vou usar aquela fórmula do seno. A área é igual a... Lembra que a gente tem A vezes B vezes o seno de um certo ângulo, seno, um certo ângulo alfa, sobre 2. Tá, então isso é... Aí para esse triângulo médio é 3 vezes 3, 3 vezes 3 vezes o seno de quanto? Quanto, Gênio? Gênio, olha só, se é um triângulo equilátero, olha, isso aqui só pode ser 60, 60 e 60, né? Porque o triângulo é equilátero, então ele é equiângulo. Se os lados são iguais, os ângulos são iguais. Como a soma dá 180, cada um mede 60. Tá? Só que a gente está falando desse triângulo menorzinho aqui, mas os ângulos não mudam. É 60, 60, 60, ok? Então, vai ser o seno de 60. É um pouco mais difícil de calcular do que esta fórmula aqui de cima? É. Mas eu estou mostrando isso porque tem casos em que você não vai poder usar esse daqui. Esse aqui só usa no triângulo equilátero, tá? Só no equilátero. Esse aqui você usa em qualquer triângulo, desde que você saiba dois lados e o ângulo entre eles, tá? Então, eu já estou aproveitando para lembrar isso aqui a você. Ok, isso tudo aqui sobre 2. Tá? Então, só para relembrar aqui, ó, 3 vezes 3 é porque você tem um triângulo assim, ó, você tem um certo A, um certo B, um certo ângulo alfa aqui. Então, a área desse triângulo é A vezes B vezes o seno desse ângulo que está entre esses lados sobre 2. Tá? É o que eu falei lá nas dicas de matemática, beleza? Estou falando rapidinho porque lá eu falo com muita calma.
ok? Então tá. Então aqui nós temos... e aí o seno de 60 é raiz de... Ó, você tem 3 vezes 3, 9. E o seno de 60 é quanto? Raiz de 3 sobre 2. Lembra da tabelinha do ciclo trigonométrico? Aquele 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Né? A raiz vai no 3 e no 2. Tem até musiquinha para isso daí. Eu andei falando aí em aula anterior, se eu não me engano. Bom, isso tudo aqui é sobre 2. Tá? Então, vamos lá. Isso é 9 raiz de 3 sobre 2. Isso tudo está sobre 2. E aí, gente, vamos lá. Posso colocar um denominador aqui, né? Porque aí a gente pega a primeira fração e divide pelo inverso da segunda. Tá? A divisão de fração, pega a primeira. Deixa eu subir um pouquinho essa tela. Então, vamos ter que a área, eu vou chamar de área A2, tá? Aqui é A1, aqui é A2. Então, a área 2, cada hora está de uma cor, né? Vai ser igual, 9 raiz de 3 sobre 2 vezes, pega a primeira fração vezes o inverso da segunda. Então, vai ficar vezes 1 sobre 2. Isso é igual a 9 raiz de 3 sobre 4. Se eu tivesse usado esta fórmula aqui, seria L ao quadrado, 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Teria feito bem mais rápido, né? Mas eu fiz questão de fazer dessa forma, usando desta forma, para que vocês se lembrem disso. Isso é muito importante. Às vezes a gente tem triângulo que não é equilátero, e aí você tem que partir para esta. Ou a fórmula de Heron, por exemplo. Bom, então... como são 3 triângulos médios, vamos lá, olha lá a figura, olha lá, são 3, né? Esses 3 aqui, ó, tá vendo? Como são 3, vamos multiplicar por 3. Então, vamos continuar chamando, sei lá, eu vou chamar aqui de qualquer coisa. Área do... só A mesmo. Não. Meu Deus, e agora? Tem que dar um nome para isso. Área 3? Pode ser área 3. Que é a soma dos 3. Vai ser 3 vezes o 9 raiz de 3 sobre 4. 3 vezes 9 é 27. 27 raiz de 3 sobre 4. Beleza, então nós já temos aquela primeira. Já temos essa daqui. Agora faltam aqueles 6 triângulos pequenininhos de lado 1, né? Eu tinha falado, esses pequenininhos aqui. São 6 que a gente viu. Então, vamos lá. Subindo aqui, eu vou voltar para outra fórmula, que ela é bem mais prática, né? Nesse caso aqui, sim. Então, a área 4, que é do pequenininho, vai ser L quadrado, né? L quadrado, raiz de 3... sobre 4. No caso, como o lado é 1, então é 1 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 1 ao quadrado é 1, uma vez raiz de 3 é raiz de 3. Raiz de 3 sobre 4. Viu como é rapidinho? Tá, mas aí nós temos 6, né? 6 vezes raiz de 3 sobre 4. Aí a gente pode simplificar aqui, divide por 2 dá 3, divide por 2 dá 2, né? Então, essa área vai ser 3 raiz de 3 sobre 2. Bom, nós já temos as áreas dos 3 triângulos, né, de todos eles, né? Mas isso é para um floco de neve. Então, vamos lá, um floco. Um floco vai ser o quê? Eu vou pegar a área daquele triângulo grande, mais os 3 triângulos médios, mais os 6 triângulos pequenos. O grande está aqui, né? 81 raiz de 3 sobre 4. E o médio, né, os 3, deu 27 raiz de 3 sobre 4. Então, vamos lá. 81 raiz de 3 sobre 4, 27 raiz de 3 sobre 4. Então, nós temos 81 raiz de 3 sobre 4
mais 27 raiz de 3 sobre 4. E esse daqui, ó, eu vou deixar como 6 raiz de 3 sobre 4, porque aí todo mundo tem o mesmo denominador, né? Não precisa fazer essa redução, essa simplificação, não. Vai ficar 6 raiz de 3 sobre 4 mesmo. Que aí não precisa fazer MMC, né? Mais 6 raiz de 3 sobre 4. Né? Então, somando 81 mais 27 mais 6, isso dá 114. Então, nós temos 114 raiz de 3 sobre 4. Só que raiz de 3 foi dito que é quanto? Vamos lá? Ó, 1,7, né? Então, 114 vezes 1,7 sobre 4. Vamos ver quanto é que dá isso aí? 114 vezes 1,7. 114 vezes 1,7 dá 193. 193,8 sobre 4. Vamos dividir por 4. Divide por 4. 48,45. Isso é, deixa eu colocar aqui. 48,45. Isso é um floco, né? 1. Agora, 10 flocos. 10 flocos. Basta pegar 48,45 vezes 10. Eu ando uma casa com a vírgula, né? Fica 484,5. Então, essa tem que ser a nossa resposta. 484,5. Vamos subir um pouquinho aqui. 484,5 está ali, ó. Letra B de bola. Uma questãozinha bastante trabalhosa, mas não é difícil resolver desde que você se lembre das fórmulas, tá? Se você tivesse lembrado apenas dessa fórmula aqui, ó, questão rapidinho você resolve, apesar de ser trabalhosa, com muitos cálculos.